Dando continuidade, a gente vai falar agora sobre o custeio variável. No custeio variável, eu só preciso calcular o custo variável, a despesa variável e daí então jogar para calcular o custeio variável. Os dados são os mesmos já apresentados no exercício 1 da lista 5. Então eu tenho aqui como custo variável do produto a soma dos custos variáveis, matéria-prima, mão de obra direta e outros custos variáveis, que perfazem um total de R$ 250 por unidade. E como a gente está falando de custeio variável, o que importa são os custos variáveis. E aí eu vou multiplicar pela quantidade vendida. Então eu sei qual foi o valor total do produto em relação aos custos variáveis. Multiplicando eu tenho R$1.500.000. A soma dos custos fixos, R$500.000, das despesas variáveis, 120 mil, tudo isso já foi explicado. Aí a gente vem para o custeio variável. Receita de vendas, da mesma forma, 6.000 unidades vezes R$400 deu um total de 2.400.000, menos os custos variáveis, 1.500.000, as despesas variáveis, 120 mil, eu tenho uma margem de contribuição. Esse produto contribui para o resultado da minha empresa com um valor total de R$780.000. Aí, como o custeio variável fala que para o produto a gente precisa apenas dos custos e das despesas variáveis, o custo e despesa fixa, eles são jogados como se fosse para o resultado final. Eu tiro da margem de contribuição os custos e as despesas fixas e tenho então um prejuízo, diferente do custeio por absorção, que teve um lucro de 80 mil, no custeio variável tem um prejuízo de 120 mil. E aí eu já vou explicar por que desse prejuízo de 120 mil. Onde é que ficou essa diferença? No estoque final, eu vou ter produção, 10 mil, menos vendas, 6 mil. Eu tenho em quantidade um estoque final de 4.000 unidades, exatamente igual ao custeio por absorção. Mas em relação ao valor, eu vou multiplicar apenas pelos custos variáveis, que a gente encontrou bem aqui, de R$250. Então, em relação a valor, eu tenho um estoque final de R$1 milhão. Se vocês lembrarem do que a gente acabou de fazer, a diferença entre o estoque final, valor, do custeio por absorção para o custeio variável foi de R$200 mil. Então, quer dizer, por que aqui eu tenho um prejuízo? Porque para o custeio por absorção, aqueles 80 mil ficaram, parte deles, no estoque. Para o custeio variável, eu considero que todo o meu custo e despesa fixa é jogado dentro do período. Então, aqui foi a explicação da lista 5, exercício 1, que pede custeio por absorção e custeio variável. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada.